Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e o salário mínimo regional. Odílio Guarese, que é vice-presidente regional da FACIS, que faz uma provocação muito inteligente aqui para o deputado Neudi Sareta, quando ele pergunta o seguinte: por que o Estado não repassa através do Legislativo, não propõe esse mesmo aumento que está sendo imposto para a iniciativa privada para o setor público também? Um bom questionamento, né? Os projetos têm que ser de origem do Executivo. Aliás, tem muito projeto de origem parlamentar propondo determinados aumentos, mas que vão esbarrar no vício de iniciativa. Agora, de maneira geral, o poder público tem estabelecido valores até superiores a isso. Há uma discussão, por exemplo, o piso nacional de salário de professores foi agora para R$ 1.185, R$ 1.187,97. E o governo do Estado não paga o piso nacional. Quer dizer, ele até diz que paga por conta de abonos. Então, há uma discussão de aplicação de piso. Há piso também para a categoria de funcionário público, específicos em outras legislações ou em leis específicas do Estado. Mas é uma discussão que também poderia ser levantada assim. Esse reajuste fica à margem também dos interesses políticos, né? O reajuste dado de forma desigual entre as várias categorias do Estado é também de acordo com o interesse político. O que aconteceu na Assembleia Legislativa no mês de abril do ano passado, onde foi dado reajuste para alguns segmentos, de forma praticamente pontual, inviabilizou, né, os investimentos por parte do Estado, foi uma coisa absurda realmente, né? Pena que na época isso passou muito rápido, e hoje o Estado, o novo governo, precisa fazer malabarismo para poder ajeitar suas contas em virtude da folha de pagamento estar próximo ao limite da lei de responsabilidade fiscal. É uma margem razoável ainda. Agora, eu queria fazer um comentário, até para ajudar nessa... Tem um negócio definitivo aí, no que se refere ao fato do governo, a lei não se estendeu aos funcionários estadual. É que o piso do Estado, em 2009, antes da vigência da lei, já era 760, certo? Então, ela não teria aplicabilidade prática nenhuma. O piso estadual em 2009, e obviamente teve reajuste, suponho, em 2010. Então, hoje, o maior piso passou a ser 730, né? Com a correção de 7,5%, no caso, o maior piso. Então, não teria aplicabilidade prática nenhuma. E quanto aos municípios, que tu não perguntasse, mas eu aproveito para acrescentar essa informação, a lei federal proíbe, veta essa possibilidade a lei federal, que é de 2000, que instituiu os pisos no Brasil, os pisos estaduais, veta a possibilidade de que seja estendido para o funcionalismo público municipal. Pessoal, eu tenho aqui algumas manifestações dos nossos telespectadores. O José Mendonça, no Roçado, ele pergunta o seguinte: como é que está a questão do aumento do limite do faturamento das pequenas empresas? A gente discutiu há pouco esse assunto aqui, né? Está em Brasília, dependendo de vontade política do Congresso Nacional, de colocar na pauta de votação. Isso pode representar a perda de receita para a União? De forma alguma. Para tu teres uma ideia, Renato, as empresas optantes do Simples representam somente 3,7% do faturamento de tributos da União. Então, de forma prática, a perda de receita posso te garantir que num curto espaço de tempo é mínima, e que com o passar do tempo, essas empresas podendo crescer, vão pagar mais impostos, inclusive compensando essa perda momentânea. Talvez fosse até o oposto, né, Alcides? Porque proporcionando a condição do enquadramento, as empresas trabalhariam mais na legalidade e arrecadariam mais. Sim. Então seria o oposto disso. Sim. Aqui o Ayrton, na Serraria, ele acha que tem que ter estabelecido um salário mínimo mundial. Bom, mas a gente tem um aspecto muito heterogêneo, né? Muito heterogêneo, né, na economia, né? Nem moeda demais. E tal, né? É um negócio mais complicado também. Que valesse para a África e para a Noruega, por exemplo. Pois é. O cenário, ele é positivo? Na economia? Sem dúvida. Catarinense? Sem dúvida. Bom, eu acho que aí tem, já que tu falou, eu pensei que fosse a nacional, eu ia dizer que sem dúvida. No caso de Santa Catarina, primeiro, tu tem um contexto nacional, na minha opinião, que é muito positivo, né? O Brasil, eu acho que arrisca agora entrar num processo de desenvolvimento sustentado. Eu estou falando arrisca aqui de brincadeira, evidentemente. Do ponto de vista econômico? Acho que sim. Acho que o Brasil tem grandes chances. Não ambiental?
Não, evidente, não, do ponto de vista econômico. E, obviamente, isso implica na sustentabilidade ambiental também, né? Não tem sentido hoje crescer detonando o meio ambiente. A China faz isso, mas eu acho que o Brasil não pode seguir esse... Nós fazemos isso aqui em Florianópolis? Sem dúvida, mas eu estou dizendo o seguinte, tem que desacelerar isso, certo? Tem que desacelerar. Eu acho que é uma contradição, não é simples, é mais fácil falar do que fazer, mas do ponto de vista econômico, o Brasil deve, é bastante possível, as condições estão dadas para entrar num processo de crescimento sustentado. Aí, o crescimento catarinense tem algumas particularidades que são preocupantes mesmo, né? A gente até comentava aí no intervalo o fato, por exemplo, de que Santa Catarina teve déficit na balança comercial no ano passado. É um estado que tradicionalmente, né, tem saldo... Sim, a indústria estava discutindo desindustrialização na última semana aqui. Certo, que não é uma especificidade de Santa Catarina, é um risco concreto que o Brasil, né... E afinal de contas, como o Diese vê esse alto nível de endividamento populacional? Não existe esse alto nível. Segundo, não existe. Na relação endividamento-PIB é baixo, né? É baixo. Na comparação com os Estados Unidos. Apesar do crédito no Brasil ter aumentado muito nos últimos anos, né, ainda é pouco, é baixo ainda comparado com os países ricos, comparado mesmo com um país como a China, é baixo ainda o crédito sobre o PIB, acho que uns 46%, mas aumentou bastante nos últimos anos. Mas o Banco Central tem um dado que acompanha o endividamento familiar, mês a mês. E o último dado que eu vi, que é uns 2 meses atrás, esse endividamento, quer dizer, a dívida das famílias com bens duráveis e habitação é 35% da renda. Vocês vão de convir que 35% da renda é perfeitamente dá para tolerar, assimilável, dá para administrar, né? Com bens duráveis e habitação. O que mata não é o volume de crédito, é o juro que é pago. Pelo trabalhador, pelo cidadão, pela micro e pequena empresa. O cliente, de uma forma geral, ele é lesado, né? Ele é roubado pelas instituições. Dinheiro que você paga de juros é dinheiro que sai do mercado, literalmente. Sai do bolso do trabalhador, do bolso das famílias, né? Nós vamos trabalhar por uma ampla reforma trabalhista. Está aí o nosso deputado que vai trabalhar conosco, tá aí o nosso parceiro aí, o Zé Álvaro do Diese, que também tem muito a contribuir. Uma ampla reforma trabalhista é igual a reforma tributária, né? É um conceito genérico, tem que ver o que você está pensando. Chega de trabalharmos pontualmente. Eu acho que precisamos atacar o problema de frente mesmo. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, a gente espera que o cenário de Santa Catarina seja positivo e que a gente acompanhe o crescimento nacional, né? Que a gente não fique abaixo do crescimento nacional na área do crescimento industrial, na geração de emprego e renda e que cresçamos de forma sustentável. É isso, de forma equilibrada. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. Estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau.